Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Eu vou te fazer uma pergunta. Quem é Jesus para você? Em determinado tempo, Jesus estava andando com seus discípulos, ele tinha 12, ele andava com eles. E de repente ele pergunta a Filipe assim: quem é que o povo diz que eu sou? Então ele vai responder assim: olha, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros dizem que é algum profeta. E então o Senhor vai perguntar para ele assim: e vós, quem diz que eu sou? E aí Pedro responde. A palavra do Senhor podia ter nos dito que todos eles responderam, porque Deus, na sua palavra, ele é muito detalhista. E ele não fala que eles responderam. Eram 12 que caminharam com ele para ver curas, libertação, milagres, serem ensinados, serem discipulados. Mas a palavra não diz que eles responderam, apesar de tudo isso. Mas diz que Pedro respondeu que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesse momento o Senhor vai falar para ele assim: bem-aventurados sois vós, porque recebeu essa revelação direto do meu Pai. E a minha pergunta para você é: quem você acha que Jesus é? Quem é Jesus para você? Na palavra do Senhor nos mostra que pessoas estranhas ao povo dele sabiam quem ele era. A mulher Cirofenícia, ela tinha uma filha possessa e ela caminhou e ela foi até Jesus. Ela era uma mulher que não era do povo de Deus. E o Senhor, ele vai libertar a filha dela. Também nos mostra que um centurião, que era um homem romano, esse homem vai chegar para Jesus e vai pedir a Jesus a cura da filha. Aliás, a cura do soldado dele. E o Senhor vai falar com ele assim, eu vou lá, ele fala: não precisa ir não, porque eu tenho autoridade. Ele era um centurião, então ele mandava em 100 homens, o comando dele tinha 100 homens. E quando ele dizia vai, ele vai, quando dizia vem, vem. E ele sabia que se Jesus falasse, lançasse uma palavra, Jesus ia mudar a história daquele homem. E ele diz a Jesus: não precisa ir, basta falar. Ele sabia quem era Jesus. A gente vê que os demônios se rendem e sabem quem é Jesus. Em determinado tempo, também Jesus estava chegando num local e quando vem, um demoniado de Gadara, vem até Jesus e fala assim: o que você veio fazer aqui? Veio para nos perturbar? Por que ele falou isso? Primeiro, porque ele reconhece quem Jesus é. Ele sabe a autoridade, sabe o poder, ele sabe quem Jesus é. E nós, às vezes, não. Aliás, nós muitas vezes, a grande maioria das vezes, não. Nós não reconhecemos Jesus como o próprio inferno reconhece. E porque Jesus é luz e o demônio é treva. E luz não combina com trevas. E eu falei esses dias sobre luz e trevas. Eu vou até deixar aqui para que você possa assistir, se você ainda não assistiu, sobre luz e trevas, a palavra que o Senhor nos mostra. E Jesus chega naquele lugar e vai trazer uma libertação para aquele homem que estava totalmente destruído, uma vida toda dominada pelo inimigo. E nós temos a nossa vida também dominada pelo inimigo, não só quando ficamos possessos, saímos fazendo coisas, mas quando não cremos, quando pensamos mal, quando falamos mal, quando nos posicionamos de forma divergente do que a palavra de Deus fala, quando nós estamos aí nas fofocas, na promiscuidade, na bebedeira, quando nós caminhamos totalmente por lugares que o Senhor já nos disse que não é o caminho dele para nós. Quando nós não cremos no poder dele, quando nós não... Diante de uma dificuldade pequena, a gente só crê se a gente puder fazer. Se a gente não pode resolver, então a gente já não crê mais. Ou seja, nós cremos em nós, não cremos nele. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos entender que ele faz todas as coisas. A palavra dele nos diz que o que pedimos ao Pai no nome dele, nós conseguimos. Mas só conseguimos se nós conhecemos. Porque precisamos saber quem ele é. Precisamos saber da sua capacidade, do seu poder, da sua autoridade, para poder chegarmos ao Pai. Como que nós vamos pedir a alguém uma coisa em nome de outro se nós não conhecemos o outro? Precisamos conhecer. E essa palavra eu quero deixar para você hoje. Quem é Jesus para você? Jesus não pode ser nem mestre, nem profeta, ele não pode ser para você simplesmente alguém que já passou, ele não pode ser para você uma pessoa que você tem ali em grande estima.
mas ele tem que ser o Senhor e Salvador da sua vida. Ele tem que ser o alicerce, a pedra fundamental da sua vida, a rocha da sua vida, aonde você vai construir tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida sejam construídas exatamente nesse lugar. E com certeza você vai ter a revelação do Pai de que ele realmente é tudo o que o Senhor disse que ele seria nesse lugar. E que hoje ele, depois de morrer, de ressuscitar, ele está ao lado do Pai e intercede por você. Mas você precisa conhecê-lo, precisa entregar sua vida a ele, mudar a sua mentalidade para que ele possa operar dessa forma sobrenatural. Amém? Eu gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber mais mensagens igual a essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.